E aí, meu povo, bora falar de Deus? Bom, o vídeo de hoje é um tema muito especial para mim, porque eu quero falar sobre um presente que Deus me deu e vem todos os dias transformando a minha vida. Me ensinando a ser um ser humano melhor. Eu vou falar sobre minha filha. Ela foi uma promessa de Deus para mim. Eu queria muito engravidar e foi um desejo que Deus colocou no meu coração, porque nem eu sabia que eu tinha vocação, que eu tinha o dom para ser mãe. Há muitos anos atrás eu tinha na minha cabeça que eu nunca ia ser mãe, que eu só ia trabalhar e ser uma pessoa independente. Quando a gente dá abertura para Deus, Ele vai colocando os sonhos dele no nosso coração. E isso é lindo, lindo e muito valioso, né? E foi o que Ele colocou no meu coração. Devagarinho, com muito respeito, com muito carinho por mim. Quando eu fiquei grávida dela, eu já tinha desistido porque eu estava 1 ano e 6 meses aproximadamente tentando engravidar. Quando eu desisti foi quando eu fiquei grávida dela. E uns 2 meses antes eu tive uma experiência espiritual com Deus muito forte, muito forte. Ele tocou muito no meu coração dizendo que eu ia ser mãe naquele ano e eu senti o meu útero, assim, minha barriga, né? Na região da barriga fica muito quente. Foi maravilhosa. Foi uma experiência incrível, incrível. Chorei muito e eu recebi essa promessa. E uns 2 meses depois, eu fiquei grávida dela. Fisicamente falando, eu não tive nenhum problema. Graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Foi uma gestação muito tranquila, muito calma. Os únicos sintomas que eu tive foi sono, muito sono. Eu comia o dobro, que é normal, né? E só enjoava com tomate. Era eu comer tomate, eu não conseguia. Outro aspecto, falando agora no aspecto emocional, no aspecto psicológico, no ambiente em volta, eu não tinha preparado esse ambiente para ela. Eu penso assim, toda criança, ela precisa nascer num ambiente seguro, num ambiente calmo, num ambiente feliz, né? Isso é muito importante. Hoje eu entendo o porquê que Deus me deu ela. Eu estava numa fase muito conturbada da minha vida, muito conturbada. Eu não tinha paz espiritual, eu não tinha paz psicológica. Sofri um relacionamento muito difícil. Deus ter me dado ela naquela época foi para me dar o equilíbrio que eu precisava, um alicerce, para eu não desistir, para eu não surtar. Mesmo diante dessas situações, eu tive momentos assim inexplicáveis com ela. Um desses momentos foi quando ela mexia na minha barriga, o nascimento dela, que foi assim, ela nasceu, eu renasci, né? Nasceu um sentimento de mãe mesmo. Cada sorriso, cada gesto novo que ela aprendia, cada palavra nova que ela aprendia. Assim, Deus me deu a graça de presenciar tudo isso, entender como cada coisa simples tem um valor imensurável, porque os nossos filhos crescem e com o tempo, né? E aí? Então, assim, só vão ficar essas lembranças, sabe? Dentro da gente, dentro do nosso coração. Era simples, mas tinha uma presença de Deus, assim, gigantesca. E nessa época eu tomei muitas decisões erradas, né? E quando a gente toma esses tipos de decisões, a gente tem que enfrentar as consequências dela, né? A gente tem o péssimo hábito de colocar a culpa em Deus. Deus não me ajudou e Deus não me apoiou porque eu tô sofrendo muito. Quando a gente pensa e toma uma decisão,
A gente perguntou antes para Deus, a gente ajoelhou antes, a gente, né? A gente não faz isso. Então, assim, muitas vezes o sucesso da nossa vida a gente não vai obter se a gente não colocar o nosso Criador em primeiro lugar. Porque os nossos sonhos não são os mesmos sonhos de Deus. Uma das coisas que eu mais amo do meu relacionamento com Deus é assim, que mesmo diante disso, Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve presente. Ele sempre falava comigo. Eu sentia em vários momentos eu sendo consolada. Eu sentia várias vezes o colo de Deus, sabe? A Manuela, ela é meu alicerce. Ela, quando eu fico muito abalada com uma situação, eu olho pra Manuela, tipo, me dá aquele estalo. Eu preciso me acalmar, eu sou mãe, eu tenho um serzinho que depende de mim. Hoje ela tá com 8 aninhos, já tá uma criança incrível, linda, linda. Mesmo hoje, todos os dias, em vários aspectos, eu sinto a presença de Deus através dela. Quando eu me sinto desanimada, desmotivada, para baixo, aí eu olho ela, o sorriso dela, o abraço dela, sabe, não é só dela, entende? O amor de Deus por mim através dela, através dos abraços, dos carinhos, do beijo, né? E eu me cobrava muito, porque eu falava assim, meu Deus, não é justo. Deus me deu um presente tão valioso que é uma vida, um ser humano, e eu não sou digna de ter esse presente, de ter essa criança forte e saudável, porque eu não preparei um ambiente para ela. Até um tempo atrás, eu sempre tinha essa culpa comigo, sabe? Mas uma parte positiva, assim, mais uma, né? Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você entrega a sua vida nas mãos dele, é assim, ele cuida de tudo, né? E nesse aspecto, no meu coração, ele também cuidou. Ele colocou no meu coração que não é eu que era impotente, é que naquele momento era o que eu tinha para oferecer para ela. E é incrível como através da minha filha eu consigo ver assim o quanto eu tenho valor. Isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. Deus, ele trabalhou no meu coração para que eu me perdoasse. Que o perdão de Deus eu obtive no instante em que eu reconheci os meus erros e eu me entreguei mesmo. Abri meu coração para Ele, como nunca fiz na minha vida. Então, assim, o processo mais difícil não é a gente conseguir o perdão de Deus, porque Deus, ele é misericórdia. Mas eu acho que o mais difícil, para mim, é eu me perdoar, eu me olhar com dignidade, entende? Além de Deus me ajudar muito a me perdoar, ele mudou o meu caráter, o meu temperamento, porque eu era uma pessoa muito impaciente, muito explosiva, e Deus foi moldando isso no meu coração. Hoje, tudo que acontece em relação a Manuela, que eu preciso repreender, eu preciso ensinar, hoje é com muito diálogo e muito carinho. E assim, é muito importante a gente saber falar com os nossos filhos, porque a gente é o alicerce deles, a gente precisa mostrar para eles o quanto eles são valiosos, né? Quando a gente toma a decisão de entregar a nossa vida para Deus, os frutos que a gente colhe são só frutos positivos. São coisas assim maravilhosas. As dificuldades da vida que a gente precisa enfrentar fica mais leve, fica mais calmo. A gente consegue ter mais maturidade para lidar com elas, a gente não se desespera, não entra no emocional de surtar. A gente fica calmo na presença de Deus. Isso é valiosíssimo, isso não tem preço. Bom, a minha filha, ela é sem dúvida a prova de que Deus jamais, em hipótese alguma, vai desistir de mim. E se é assim comigo, é assim com você também.
A história pode ser diferente, o contexto pode ser diferente, a circunstância pode ser diferente. Mas uma coisinha mínima, um pequeno detalhe que você não está conseguindo observar é a mão de Deus falando: olha, eu estou aqui do seu lado, mesmo você tomando a decisão errada, eu estou aqui do seu lado. Quando a Manu tinha entre 4 e 5 anos, a minha vida começou a se acalmar. O ambiente à minha volta ficou um ambiente muito mais calmo, muito mais seguro, né? Então, assim, tudo passa. Tomei decisões erradas, tive que viver as consequências dela, que é o furacão mesmo, ali no meio do negócio. E no meio disso, Deus me deu a graça de ser mãe, me deu uma preciosidade que é imensurável. Pode existir momentos na nossa vida que você não vai sentir a presença de Deus. Vai existir, isso vai acontecer. Mas é porque você se afastou dele, não é porque ele se afastou de você. E quando Deus fica em silêncio, tem vários significados. Um deles é o respeito. É assim, bom, a minha filha decidiu isso, eu vou respeitar. Ela vai ter que aguentar as consequências, só que eu não vou desistir dela. Eu sou a prova viva que Deus não desistiu de mim. Tive muitas oportunidades de cair feio, caí várias vezes. Só que hoje eu tô aqui para falar para você, para nunca desistir de Deus, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É duro, é difícil, mas é a melhor coisa da sua vida. E em nome de Jesus, eu vou continuar gravando vídeos com os temas que Deus colocar no meu coração. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Até o próximo vídeo.